Vamos lá, quem pode começar? A, então, a primeira diz o seguinte: traça um pequeno comentário, né, de 10 a 15 linhas, falando sobre a validade das características de um mercado perfeitamente competitivo quando comparadas com os mercados que vemos no nosso dia a dia. Então, é, alguns até me perguntaram essa questão no privado, né? Alguns ficaram com dúvida. Então, aí é a validade, né? A gente está falando de mercado perfeitamente competitivo, a gente está falando de concorrência perfeita, né? Então, eu pedi para que vocês comentassem a validade dessa concorrência perfeita no nosso dia a dia. Existe, é possível? Então, eu queria que vocês falassem. Então, a gente pode ir aquela mesma dinâmica, né, de 3 pessoas por pergunta, né? Então, e as pessoas que participam, que falam, né, não repete. Então, quem pode começar a ler a primeira? Quem fez dos presentes? Estão presentes aqui, quem pode começar a ler, explicar. Vamos lá? Quem pode começar? Vamos, meu povo! Nós não temos a tarde toda, não, só vai ser os 40 minutos. Se a gente terminar antes, a gente termina antes dos 40. Quem pode começar lendo a primeira? Valendo participação. Pedro, é a primeira questão? É, a primeira. Tá. Consegue me ouvir bem? Eu tô sem o fone agora. Estou ouvindo bem. Então, tá bom. Eu escrevi assim. Na minha opinião, um mercado perfeitamente competitivo deverá ter um modelo econômico que cumpra com perfeição o seu papel, que é de organizar e sintetizar as relações existentes entre as variáveis econômicas de um mercado. Para isso, poderíamos começar com um baixo índice de desemprego no país, para que, trabalhando e ganhando seu salário, as pessoas pudessem consumir e comprar os produtos de sua preferência e dar lucro às empresas. Assim, teria muitos compradores e muitos vendedores no mercado. As propostas de oferta e demanda seriam cumpridas e a economia iria girar corretamente. Porém, sabemos que não é bem assim que funciona na atualidade. Foi isso. Não é assim mesmo, né? Eu não sei se eu mostrei para vocês nas aulas passadas, mas acho que eu mostrei, né? O índice de desemprego na aula passada. Vocês lembram se eu mostrei esse gráfico para vocês do índice de desemprego, que é o maior, né, da história. Temos taxa de desemprego que tá altíssima, a inflação está subindo, mas a gente comenta isso depois. Quem mais gostaria de ler? Mais 2 pessoas para ler a primeira questão. Vamos lá, quem pode? Vamos lá, pessoal. Vamos, pessoal. Participação. Será possível que eu vou ter que falar pela ordem aqui da chamada? Não queira que eu fale pela ordem da chamada, que é pior. Vamos lá. Quem pode ler? Mas fale, Caliane, você não fez, pode falar, não tem importância não. Se estiver errado, esse é o momento para a gente corrigir, né? Senão, se tem alguma coisa errada, se fala. Mas você fez a questão?
Pois leia, leia aí, coloque, leia o que você fez, não tem vergonha não, pode falar. Porque eu acho que não tá nada a ver, entendeu? Porque eu entendi uma coisa, só que era outra. Mas pode ler, Daí, diga o que você ai entendeu. meu Deus. Peraí, deixa eu pegar meu caderno, porque eu não tô com meu caderno aqui. Tá, vá. E os demais que estão escutando aí, que não estão com o caderno aberto, abre o caderno, abre a atividade, aproveitando, please. Enquanto a Kariane abre o caderno dela, tem outra pessoa que gostaria de ler essa primeira pergunta, para não demorar. Pronto, Kariane, pode ler. E o que eu coloquei é o que eu tinha entendido na hora. Eu não sei se é isso, mas foi o que eu coloquei. Tá. As empresas em mercados perfeitamente competitivos são aceitadoras de preços. A aceitação de preços usualmente ocorre em mercados nos quais as empresas produzem produtos idênticos ou quase idênticos. No meu ponto de vista, o mercado perfeitamente competitivo não é uma boa escolha para o investidor, pois terão que seguir um preço padrão. E se houver aumento, as vendas cairão. No dia a dia também existem competições, mas de uma forma mais natural. Cada um tem seus preços e seus clientes, e nenhum deixa de vender. Ótimo, obrigado, Kariane. Só mais uma pessoa aí eu comento a resposta dos três. Quem gostaria de finalizar essa primeira pergunta? Eu não sei se eu fiz certo também, eu acho que eu devo ter confundido algumas coisas. Eu acho que eu entendi a questão, mas o que eu falei em si, eu não sei se está Diga, certo, entendeu? pode falar, diga o que você colocou. Eu coloquei que atualmente há um pequeno número de vendedores e de compradores, pois as empresas criam seus monopólios assim, sufocam os pequenos empresários, tipo a Amazon, como você já citou em outras aulas, fazendo com que eles cheguem à falência, assim diminuindo grandiosamente o número da concorrência, fazendo que cada vez mais essa empresa se destaque, roube espaço e aumente seu monopólio. E o número de compradores está cada vez menor numa situação onde o trabalhador procura economizar ao máximo seu pouco salário e direcioná-lo somente para o essencial, sem dar tanto valor aos luxos. Hoje em dia, as empresas também procuram se diferenciar cada vez mais, procurando lançar uma moda para conseguir espaço no mercado, assim oferecendo produtos novos, inovações, um novo ramo até na área de vendas. Com a diminuição de produção causada pela pandemia e inúmeros outros fatores, os vendedores precisam subir os preços de seus produtos, fazendo com que sejam obrigados a comprar por aquele preço e naquela quantidade, pois é o que tem e o que está ao alcance do seu cliente. Miguel, Eu perfeito. fiz me baseando, eu vi as características que tinha no PDF, aquelas 3 características, e eu fui só interligando com o que eu achava que acontecia atualmente. Ótimo, perfeito sua resposta. Vamos só tentar corrigir, né? Vamos tentar. Primeiro, teve algo, antes de eu começar a ler a resposta, né? Antes de eu comentar sobre as respostas, teve alguém que falou que deu exemplo na resposta, falou alguém de vocês falou que seria um mercado de concorrência perfeita, citou exemplos de mercado de concorrência perfeita nas respostas, teve alguém de vocês que falou na resposta, o que na realidade não é o que é a concorrência perfeita, mas citou exemplos de um mercado de concorrência perfeita. Por exemplo, na aula passada eu citei o exemplo do milho, mas alguém de vocês falou sobre outro exemplo de concorrência perfeita?
Eu vi no Sim, PDF, mas eu não coloquei na Sim, minha Pedro, de resposta. alguma Eu acho da área empresa que tenha agrícola concorrência e do perfeita. petróleo. como é, Miguel? Eu vi no PDF, eu não coloquei na minha resposta, mas quando eu estava lendo, eu vi que era a área agrícola e a do petróleo, que tinha a concorrência perfeita, eu acho. Paulo falou. Não, é que eu não estava entendendo, tipo, se era para dizer se era alguma empresa ou então algum tipo de mercado, entendeu? Certo. Vamos tentar entender, né, a pergunta e vamos tentar comentar, né? Nenhuma das três respostas está errada, não. Eu só tentaria ajeitar um pouquinho a da Kailane só no final. O começo da resposta está bom, só não gostei do final quando ela diz que, no caso, a concorrência perfeita seria algo ruim, né? Porque não daria para controlar o preço, né? Eu só não gostei dessa quando ela cita assim, que é algo ruim. Porque, na realidade, a concorrência perfeita seria o ideal, certo? Seria um mercado ideal para tudo, porque o que é uma concorrência perfeita? É um mercado onde você tem um grande número de compradores e vendedores. Então, seria o mercado ideal, um mercado que a gente tem grande oferta e demandas equilibradas, né? Aí a gente vai, eu só compartilhar aqui com vocês o PDF, a gente ver quais seriam essas características desse mercado perfeito. Então, seriam três características. A primeira, um grande número de vendedores e compradores, onde cada agente não tem o poder de influenciar o preço individualmente. Então, os preços são baseados basicamente na livre oferta do mercado. O segundo ponto, os produtos negociados são homogêneos, ou seja, os produtos são iguais, não existe tanta diferenciação. Então, por exemplo, é, o exemplo muito parecido, ele dá o exemplo aí de produtos agrícolas e petróleo, mas depende. Por exemplo, o petróleo ele é igual, mas no caso do Brasil não é uma concorrência perfeita. O petróleo no Brasil ele é um monopólio porque só a Petrobras pode comercializar petróleo. Então, o mercado de petróleo dentro do Brasil ele não é concorrência perfeita. Ele é um monopólio porque apenas uma única empresa tem direito de exploração do petróleo no Brasil. Já nos Estados Unidos, o petróleo ele não é considerado monopólio. Ele também não é concorrência perfeita também, porque você tem algumas empresas que controlam a atividade petrolífera lá no país. Então, já está mais para um oligopólio, tá certo? Onde poucas empresas controlam esse mercado. E o 3, ele disse que cada vendedor, né, do mercado escolhe o preço e a quantidade de forma a maximizar seus lucros, e cada comprador no mercado quer tirar a maior satisfação possível do bem ou serviço negociado. Então, vamos lá. Qual é o primeiro ponto? Vamos só voltar aqui para o que a resposta de vocês deve conter, né? O que o texto de vocês deve conter. Então, o texto de vocês deve falar sobre as características, essas três características, ou seja, se realmente existe no nosso mercado, comparado a diversos produtos, diversos serviços, se essas três características elas são possíveis ou não, né, de serem vivenciadas de acordo com o que a gente vivencia no nosso dia a dia. Então, a gente poderia dizer que não, né, a validade, né? E aí a gente poderia pegar um pouco da resposta dos colegas. Tanto a resposta da Kayane como a do Miguel, elas ambas estão corretas, mas aí a gente poderia complementar um pouco melhor nessas respostas. A Kayane, ela cita o que seria um mercado, né, de concorrência perfeita, e aí a gente só poderia acrescentar que no mercado, né, no que a gente vivencia no dia a dia, nós temos outras estruturas de mercado que impedem essa concorrência perfeita. Minha gente, eu vou só pedir esses bichos, eu venho
Eu já tô com dor de cabeça e essas galinhas tiram o meu juiz. Aí vamos lá. Deixa eu só voltar ao fio da meada que eu estava falando. Então, por exemplo, você tem as características de um mercado perfeitamente competitivo. Então, no nosso caso, eu poderia dar o exemplo de alguns produtos agrícolas, como o milho, né? Aqui no nosso caso. Aqui no nosso caso, eu acho que só o milho esse ano, porque faz muito tempo que a gente não tem produção de arroz. Feijão até tem, mas muito difícil ainda na região. Então, eu acho que só o milho mesmo que vai ser concorrência perfeita, onde você tem vários produtores e vários vendedores, e aí dá para controlar bem a questão do preço. Mas aí o que, que acontece? No nosso dia a dia, nós temos outras estruturas de mercado que impedem a validação dessas características. Ou seja, você tem produtos heterogêneos, o que isso significa dizer? Você tem produtos diferenciados e, de acordo com a diferenciação, você tem uma modificação no preço. Exemplo, me dê um exemplo disso. Por exemplo, você vai comprar shampoo, um produto. Você tem N tipos de shampoo. Shampoo para cabelo seco, shampoo para cabelo crespo, né, encaracolado. Então, dependendo do tipo de shampoo, vai modificar no preço. Nós temos arroz, por exemplo, um produto que poderia ser homogêneo, mas você tem arroz parborizado, você tem arroz integral. Então, diferente dos tipos de arroz, vai aumentar o preço. E aí, esse livre mercado, ele também sofre influência de agentes externos, né? Que agentes externos que vão estar ligados entre eles. Aí a gente lida, todos esses agentes externos, eles vão estar influenciados com outras questões também, que aí o Miguel até cita na resposta dele, né? A gente sabe que todos os produtos e serviços estão submetidos à lei, né? A lei maior, que é a lei de oferta e demanda. Então, quando você tem pouca oferta de produtos e você tem muita demanda, o que acontece com o preço? O preço tende a aumentar. O que está ocorrendo agora com o arroz, né? A gente tem pouca oferta de arroz. Na realidade, o que está havendo, né? No caso do arroz, eu até postei um vídeo no grupo do WhatsApp de vocês. Quem puder, né, depois assiste, porque é bastante interessante o rapaz lá diz, né? Ele fala um pouco sobre inflação, né? Fala um pouco sobre o que está acontecendo. Para vocês terem ideia, o ano de 2020, no Brasil, nós tivemos um recorde na produção de arroz, né? Então, se a gente está tendo recorde, por que está falta? Por que o arroz está tão caro? Por conta do dólar. O dólar está alto, e aí, com o preço do dólar alto e o real desvalorizado, os produtores de arroz do Brasil preferem exportar arroz para o estrangeiro, principalmente para a China. A China é o maior comprador, né, de alimentos do país. Então, a China, que tem uma população gigantesca para alimentar todos aqueles chineses, né, está estocando comida, né, e compra a maior parte dos alimentos aqui do Brasil. Então, a China está comprando arroz em grande quantidade, né, do Brasil. E aí os produtores, o que os produtores pensam? Em vez de eu estar vendendo para o mercado local um preço pequeno, eu vou vender para a China, porque a China está pagando um preço maior, né? Tá comprando a dólar. Então, os produtores nacionais preferem exportar para fora do que abastecer o mercado local. E aí, essa produção deveria ser controlada, né? Essas exportações deveriam ser controladas pelo governo, né? O governo ele tinha que aumentar, né, a alíquota por imposto de exportação, né, para tentar impedir essas exportações dessas commodities, né, desses alimentos, para tentar, né, frear a questão do preço. E o governo até tentou, mas no caso não mexeu na alíquota do imposto de exportação. Ele, no caso, qual foi uma das medidas do governo, né, para tentar controlar essa questão dos preços? Além de pedir para os grandes donos de supermercado tentar, né, reduzir o preço por uma questão
por uma questão de, como foi o termo que o presidente usou, uma questão de nacionalismo, né, patriotismo, uma coisa assim, né, para que os mas tentou usar o patriotismo, né, para não subir o preço. E além disso, ele zerou a alíquota do imposto de importação, né, de arroz. Então, a saída do governo para tentar controlar essa questão do arroz foi zerar a alíquota do imposto de importação, ou seja, o governo prefere que a gente importe arroz dos Estados Unidos, de outros países, para tentar controlar o preço, do que impedir que os próprios produtores nacionais que já têm o produto aqui vendam e abasteçam o mercado local. Então, vejam como é uma situação complexa, né? Então, essa primeira. Então, resumindo a história aqui, para ficar claro para quem não fez a questão ou para quem tentar responder. Então, nessa primeira, você pode falar um pouco sobre as características desse mercado perfeitamente competitivo, falar sobre o que é, né, o caso, uma concorrência perfeita, que é um mercado caracterizado, né, por um grande número de compradores e vendedores. Mas aí, eu queria que vocês comentassem a validade disso, se isso realmente é possível na nossa sociedade. E a gente responde que não é possível, porque no mercado nós não temos produtos homogêneos, né? Nós temos produtos, na maioria, diferenciados, são produtos heterogêneos, que sofrem influências tanto das leis de demanda, de oferta, como também outras, né, outras variáveis, como tanto a questão da regulação do governo, né, pressões de outras estruturas de mercado, como monopólios, como oligopólios, que vão controlar, né, tanto a questão do preço, como a disponibilidade e oferta de produtos dentro da economia. Então, a resposta era basicamente isso, para que vocês comentassem, né, a validade desse mercado de concorrência perfeita. Em alguns produtos específicos, ele é válido, ele acontece, como eu citei aqui o caso do milho. Eu acho que aqui, no nosso caso, né, né, falando aqui de COD, Ceará, né, eu acho que o único produto que pode ser considerado com concorrência perfeita é o milho. Mas eu acho que nenhum outro, acho que dá para a gente considerar como concorrência perfeita, não, porque a gente não, os produtos são bastante diferentes, tanto de preço como de características, a gente não consegue, os vendedores não conseguem controlar o preço justamente pelas pressões no mercado, né, essas leis de oferta e demanda, tanto pela questão da regulação do governo, né, e outras, né, variáveis que eu já havia falado. Miguel, exatamente. Mas o que você colocou tá exatamente correto. É impossível as empresas controlarem essas questões, e até os supermercados, por exemplo, os supermercados estão subindo com preço. Não é porque o supermercado está vendendo arroz a 30, né, a R$ 30. Tem até supermercado que está vendendo 5 quilos, né, de arroz, que acho que é o pacote com 5 quilos, que está custando de 30 até R$ 40 em alguns supermercados. Não é porque eles estão querendo cobrar mais ou querem lucrar mais, é porque realmente o preço, né, o preço de custo está caro mesmo, justamente por uma questão de oferta e demanda. Se tem pouco arroz para o mercado local, é lógico, se a gente tem pouca oferta e muita demanda, acaba subindo o preço. E aí tem outra também, outra variável nisso tudo, que é a questão do auxílio emergencial. O que está acontecendo? Nós sabemos que o país tem uma taxa de desemprego altíssima, né? Nós temos muitas pessoas desempregadas, praticamente sem dinheiro algum. E aí, o que acontece? O governo está injetando dinheiro para essas pessoas mais pobres, pessoas que não tinham renda alguma. E aí, com dinheiro, essas pessoas mais pobres vão demandar alimentos, né? Vão comprar o básico, que é o alimento. É triste, mas isso você dá dinheiro para essas pessoas mais pobres, lógico que quando você aumenta a demanda por alimentos e por produtos, o que acontece com o preço? O preço sobe.
né? Essas pessoas mais pobres, elas tendem a comprar alimentos, né? Comprar produtos. E quando elas compram produtos, tende a subir o preço. Então, é meio que essas duas situações. O aumento, né, do preço por uma questão de oferta em si, que os produtores, eles preferem exportar do que abastecer o comércio local, e essa questão também do aumento da demanda, né? Porque as pessoas com mais dinheiro, né, elas tendem a consumir mais. Tá certo? Vocês entenderam essa primeira pergunta? Ficou alguma dúvida? Alguém gostaria de comentar? Não, deu para entender. Deu para entender, né? Pronto, a gente pode ir para a segunda pergunta, que diz o seguinte: pesquise e fale um pouco mais sobre os seguintes indicadores do perfil de distribuição de renda do país. A, PIB per capita, Índice de Desenvolvimento Humano e coeficiente de Gini. Para dar tempo, eu vou pedir que uma pessoa leia, por exemplo, uma pessoa lê o PIB per capita, outra lê o Índice de Desenvolvimento Humano e outra explica o coeficiente de Gini, só para dar tempo da gente corrigir. Quem pode ler a letra A, o que seria PIB per capita? Eu posso ler a letra A? Isso. Pode ler. Pronto, Helenice lê a letra A e Rian lê a letra B. Pode? Pronto, pode Pode. Eu coloquei PIB per capita é Produto Interno Bruto dividido em quantidade de habitantes de um país. O PIB per capita é usado como indicador econômico. Ótimo. Rian, lê a letra B. Pronto. O IDH é uma unidade de medida utilizada. Seu papel é classificar os países pelo grau de desenvolvimento humano. Posso ler a C? Pode, Ruth. O coeficiente de Gini é uma medida de desigualdade desenvolvida pelo estatístico italiano Corrado Gini. É utilizado para medir a desigualdade de distribuição da renda. Alguém chegou a pesquisar quanto é que está o PIB per capita, IDH e coeficiente de Gini do Brasil atual? Alguém chegou a pesquisar esses 3 indicadores? Eu era para ter colocado, né? Vai ficar com uma atividade para a próxima semana. Vocês pesquisarem o valor, né? Eu acho que desse ano, do ano passado, o dado mais recente que vocês acharem, do PIB per capita, IDH e coeficiente de Gini. E, se possível, analisar frente a outros índices. O coeficiente de Gini, ele acho que vai dizer... Alguém explicou como é que calcula? Tu explicou, Ruth, o Gini, como é que ele é interpretado? Eu acho que é de 0 a 1. O IDH eu sei que é de 0 a 1, quanto mais próximo de 1, melhor é. O coeficiente de Gini, alguém explicou como ele é calculado? Como é que ele é interpretado, o valor? Eu coloquei aqui. Como foi que você colocou? Coloquei aqui. Tá dando para escutar? A internet tá travando. Tá sim. Tá dando sim. Pode falar. Eu vou ler só essa parte aí, né? É mensurada em um número que vai de 0 a 1, de forma que 0 representa um país totalmente igualitário, isto é, em que toda a sua população possui a mesma renda, e 1 representa um país totalmente desigual, em que apenas um indivíduo ou uma parcela muito restrita de pessoas concentra toda a renda existente. Aqui no Brasil, vai ficar com uma atividade para vocês, tá certo? Eu não vou... Quem tiver curiosidade, se a gente for comparar com os países da América do Sul, o Brasil é o país mais desigual da América do Sul. Se a gente for comparar o coeficiente de Gini com diversos países daqui, todos os países, pode pesquisar e pode comparar o coeficiente de Gini com todos os países da América do Sul. O Brasil é o país mais desigual, né? Porque se a gente for ver, 5 famílias, né, controlam e detêm a renda que o mesmo que 100 mil pessoas do país. 5 famílias detêm a mesma renda que 100 mil pessoas do país. Então, nós temos uma concentração de renda altíssima no país. O Brasil é um dos países mais desiguais de renda do mundo,
tá certo? E aí, nós temos também um índice de desenvolvimento também baixíssimo e também um PIB per capita também muito baixo em comparação aos outros países. Então, eu não sei dizer quais os valores exatos, mas aí fica como uma atividade para vocês, para que vocês pesquisem esses valores, e aí quando for na próxima aula, a gente vai só debater um pouquinho sobre esses valores, tá certo? Vamos só finalizar a terceira. A terceira, eu pedi para que vocês pesquisassem o perfil municipal de município de Icó e Oroz. Quem é de Icó falava de Icó, quem é de Oroz falava de Oroz. Né? Eu pedi para que vocês dessem esses 4 indicadores: PIB, PIB per capita. Pedro, lá tava assim, comparar, aí eu fiz os dois. Não tem problema não, pode deixar os dois. Não tem problema não. Quem fez os Até dois, eu também sou dois. não tem problema não. Então, eu pedi para que vocês pegassem esses 4 indicadores, né, que a gente pudesse comparar. Vamos lá, PIB. Quem pegou de Icó? Qual o PIB de Icó no ano de 2016? Quanto foi que deu? Bem rapidinho. 562.450. E Oroz? R$170.130. Então, bem menor, né? O PIB de Oroz, até pelo tamanho, né, na cidade. E o PIB per capita? O PIB per capita dos dois municípios? Falem, minha gente. Pode falar, Ruth, fale. Pode. Icó foi 8.370, Oroz 7.962. Ano Então, 2015. o de Icó é maior, né? O PIB per capita. É sim. Aí vamos para o IDH. Quanto foi que deu o IDH de Icó e de Oroz? Eu coloquei o número e a posição no Pronto. Ceará. Icó deu 0,606, a posição 113, e Oroz 0,636, posição 41. Pronto. Então, se a gente comparar o IDH, ele vai falar justamente o quê? Ele vai envolver dados de saúde, né, de educação. Então, quanto mais próximo de um, melhor é. Então, comparando o Oroz está bem, né, na fita, está 34º, com Icó está lá para o final, né, de 184 municípios, Icó está mais de 100, né, 100 e quanto, Ruth? 113, é? Isso, 113 e Oroz 41. 113 e Oroz 41. Então, você tem aí, Icó está lá na lanterna, né, do Índice de Desenvolvimento. Índice de Desenvolvimento Municipal, como é que está os dois municípios? Icó 18,57, a posição 153, e Oroz 25,29, posição 92. Oroz aí arrasando, né, no Índice de Desenvolvimento. Então, é isso, pessoal. A gente vai encerrar a nossa aula aqui, né? Eu vou para uma consulta. E aí, na próxima aula, eu quero só que vocês... Não vai ser para entregar, tá certo? Vai ser só um complemento. Então, pesquisem. Eu quero que vocês pesquisem o PIB per capita, o IDH e o coeficiente de Gini do Brasil. O dado mais recente que vocês acharem. De 2018 ou de 2019. Eu acho que o ideal, não sei se vocês só vão ter do último censo, que foi de 2010, mas vocês pesquisem. O dado mais